A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta pregação, a este vídeo. O tema desta pregação: quem serão os condenados junto com o protestantismo, junto com os apóstatas, né? Já vemos no livro do Apocalipse a fera e o falso profeta no lago de fogo. Mas quem são os condenados, né? Os outros condenados junto com o protestantismo, junto com as heresias, toda falsa, né? Toda doutrina falsa. São aqueles que optaram pelo pecado. Estamos no tempo da quaresma e nós estamos trazendo vários vídeos mostrando as ocasiões de pecado. Por exemplo, quando nós pegamos aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, está escrito, diz assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, são todos os que seguem pastores protestantes, os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os defamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Então nós vemos aqui muitas coisas que muitos que se dizem católicos se dão. O quê? Primeiro aparece o quê? Isso são o quê? Os injustos. O termo injusto é o contrário dos justos, é o contrário de santidade. O contrário de santo é o quê? Satânico. O contrário de justo é o quê? Injusto. Então logo eu e você podemos perceber, meus irmãos, que a Sagrada Escritura diz, nem os impuros. Quem são os impuros? Os pecadores. Quem são os impuros? Os que vivem todo tipo de pecado. Vivem escravos do pecado. Não é? Aí segue-se o texto. Nem os idólatras. Quem são os idólatras? Os que têm imagem santa em casa, não. Os idólatras é o que segue as imagens que receberam vida. Segue raciocínio falso de homens. A maior idolatria é servir um altar que não é o de Cristo, na Nova Aliança. Eu já trouxe nesse canal. Paulo diz, fugir da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 15. Fujam da idolatria. Ele vai dizer, o pão que benzemos não é o corpo de Cristo e o cálice o sangue de Cristo? Por que vocês acreditam ao contrário? Então são idólatras. Então o segundo altar, ele é idolátrico. Esse é o altar da igreja de Cristo verdadeiro. Da onde se dá a carne e o sangue de Cristo através do milagre da transubstanciação no santo sacrifício. Ou seja, na santa missa. Então as pessoas que seguem dissoluções de homens ímpios, falsos, apóstolos, os mercenários da fé, são idólatras. São idólatras. 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz, o Espírito Santo diz que nos tempos finais, alguns vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embosteiros e doutrinas diabólicas. Então, quando se segue essas doutrinas que são criadas por homens, essas falsas igrejas criadas por homens, isso é o quê? Uma doutrina satânica e diabólica. Isso é idolatria satânica. Então, os idólatras são quem? Todos os protex. Não só os protex, mas também os que seguem outras religiões, o espiritismo, religiões afro-brasileiras, umbanda, quimbanda e sei lá mais, né? Budismo, tudo isso aí. Então, o anticristianismo está dentro desse idólatra, no Novo Testamento. Os adúlteros. Quem são os adúlteros? Pessoas que foram casadas na igreja, se separaram e agora vivem com a segunda pessoa. Tanto homem como mulher. Então estão em quê? No adultério. O livro da sabedoria diz que os filhos nascidos de uniões ilícitas no dia do julgamento vão depor contra os pais. Forniqueiros. Duas pessoas que eram solteiras se ajuntaram. Construíram famílias.
Construíram uma família na fornicação, no pecado da fornicação. Esses filhos também vai depor nos dias do julgamento contra esses pais. É o que diz o livro da sabedoria. Se eu não estou enganado, capítulo 6, verso 4, ou capítulo 4, verso 6. Pode procurar que vocês encontram. Nem os ladrões, aqui está, ó, os ladrões, os que roubam, não entrarão no reino de Deus. Precisa nem explicar, né? Nem os efeminados. Ih, rapaz. Agora essa modinha aqui. O mundo é laico, né? Agora é homem com homem, mulher com mulher. Estão desfigurando a natureza de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 23 e 24. Transformando a natureza de Deus contra a antinatureza. Estão ofendendo a Deus. O pecado sodomita. Se não se arrependerem, não vão entrar no reino dos céus. Homem que vive com homem, mulher que vive com mulher, não vão entrar no reino dos céus. É Fábio que está dizendo, não, é a Bíblia Sagrada. Os efeminados não entrarão. Lésbicas, travestis, seja quem for, bissexual, não entrará no reino de Deus. É a Bíblia que está dizendo isso. Nem os devassos. A devassidão é grande. Mulherzinha, né, que gosta de usar shortinhos curtos, sainhas curtas, mostrando aí a polpa da bunda, das coxas, né? As pernas, uma dança seminua. A Bíblia diz que não entrará no reino de Deus esse tipo de gente. Pornografia, né? Masturbação, não entrará no reino dos céus. As múltiplas cobiças idolátricas, capítulo 5 de Mateus fala que o homem olhou e cobiçou, adulterou. Não entrará no reino dos céus. Nem os defamadores, olha aí, não entrará no reino dos céus. Quem é os defamadores? Que fica falando mal do Papa, falando mal dos padres, dos bispos. Se junta com aquela comadre para falar mal da vizinha. Fala mal da família, fala mal de todo mundo, mete a língua em todo mundo, coloca umas pessoas contra as outras. Quando eu dou um mau conselho, colocando na cabeça daquela pessoa que aquela outra não presta, eu estou envenenando ela com o veneno do inferno, com a peçanha de Satanás. Então eu sou o quê? Um envenenador. Eu sou um envenenador. Então quer dizer, está dizendo o quê? Os envenenadores não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Os avarentos, lembremos que Jesus diz o quê? Diz para o jovem rico, né? Ele tinha observado os mandamentos, Jesus olhou e amou, diz Marcos, depois Jesus disse, mas te falta uma coisa. Ninguém lê isso, será que ninguém lê isso? Eu vejo católicos pregando essa passagem, mas ninguém diz isso. Jesus disse, uma coisa te falta para ser do reino, vai vendo tudo que tem e dá aos pobres. Aquele homem ficou triste e foi embora, e Jesus disse, viram? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Avarentos. Olha a parábola do rico e Lázaro, para onde foi o avarento. E é uma idolatria, porque é o culto ao dinheiro, aos bens materiais. É uma idolatria, nós vamos ver daqui a pouco. Olha só, os bêbados, aí, ó, os que se embriagam, não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus os assaltantes. Agora veja o que diz o versículo 11. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas fostes lavados na confissão, no arrependimento, santificados na Eucaristia e justificados. Aqui está. Fez isso, mas já foi lavado, já foi purificado no sangue de Cristo. Busca um padre para confessar. E na confissão, Jesus lavou com seu sangue os teus pecados. Então, vemos quão santo é o que a Santa Escritura está nos ensinando na doutrina da igreja. Vamos para mais para frente. Os que não entrarão no reino dos céus
Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o sangue do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Não se confessa, versículo 18. Ó. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Porque aquele que come e bebe sem distingue, sem considerar o corpo do Senhor, está comendo e bebendo sua própria condenação. Não entrarão no reino de Deus. Condenação é o que? Inferno. Não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 em diante. Não entrarão no reino de Deus. Outros que não entrarão no reino de Deus. É claro que isso também é os protestantes, né? São os que causam divisões. Está aqui, ó. 16, versículo 17 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos. Divisões. Está só dividindo. Dentro da igreja e fora da igreja. Fora da igreja não se salva, né? Apartando-se da doutrina que recebestes. Aqui está. Doutrina que recebestes, seja por escrito, seja por tradição. Esses tais não servem a Cristo. Eles dizem que servem a Cristo, mas não servem. Protestantismo. Não serve a nosso Senhor. Mas ao próprio ventre, rouba no dízimo. Obrigado a pagar dízimo, senão vai para o inferno. Com palavras adocicadas em linguagem lisonjeira, engana os corações simples. Meus irmãos, eu nem vou pegar Gálatas capítulo, depois vocês peguem aí. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Mas eu vou ler só rapidinho, olha só. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas e bebedeiras e orgias, e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos prevenei. Os quais que os praticarem não herdarão o reino de Deus. Não vão entrar no céu. Porque essa câmera que está filmando, ela tem pouco tempo. É uma câmera muito boa, mas ela só filma por pouco tempo. Então vamos pegar o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. No original está os covardes. Mas os que vão ser lançados no lago de fogo, na condenação, veja só. Os covardes. Quem são os covardes? Numa tradução, outra tradução diz os infiéis. Aqui diz os tíbios. Os tíbios o quê? Os tíbios, os tímidos. Os infiéis, os que não foram... Ah, não, eu sou católico, mas não sou católico praticante. É o quê? O infiel. Não foram fiéis à sã doutrina da Igreja de Cristo. São infiéis. Então vai para o lago de fogo. É a Bíblia dizendo, ó. Aí depois vem os depravados. Quem são depravados? Chamam palavrões, né? Não cuidam bem do templo, que é o corpo do Espírito Santo, mas fica expondo aos outros, faz exposição do próprio corpo. Os homicidas, os assassinos, os que matam, tiram a vida dos outros. Mas aqueles também que matam no coração, também esses não serão salvos. A não ser que se arrependam, se convertam e buscam um padre para se confessar. Os impuros está todo tipo de pecado, né? Da sexualidade, orgias, fornicação, adultério, masturbação, as múltiplas cobiças idolátricas, maléficos, todo tipo de feitiçaria, espiritismo, candomblé, conga, astrologia, signo. Os idólatras, aí está, protestantismo. E todos os mentirosos, aí está. Todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí está. Não serão salvos. Aqui está os condenados, e a maioria deles são católicos. Dizem que são católicos e vivem nessa depravação. Vivem nesses pecados, meus irmãos. É tempo de conversão, por isso a igreja nos apresenta esse tempo litúrgico da quaresma, para que nós possamos nos arrepender desses pecados. Possamos nos arrepender e buscar um padre para se confessar. Ser livre dos entraves do inferno. Cada pecado desse é o ingresso que nós temos para o inferno.
Mas como nós queimamos o ingresso para o inferno, se arrependendo e renunciando a esses pecados e buscando o Padre para se confessar, porque quando a igreja diz, eu absolvo teus pecados, como está em João capítulo 20, versículo 23, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Então quando o Padre diz, eu absolvo teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teus pecados estão perdoados. Isso é viver o tempo profético de conversão e mudança de vida. A metanoia. É hora de mudar, meus irmãos. É hora de sermos verdadeiros templos santos do Espírito Santo, morada da Trindade. Então, todos os mentirosos, mentiras grandes, mentiras pequenas, aumento, mas não invento, tudo isso faz parte, serão lançados no lago de fogo. Então, veja, no capítulo 22, versículo 15, os que não vão entrar na cidade santa são os cães. Quem são os cães? Pessoas que só vivem brigando. Que vivem que nem cachorro. Você já viu um cachorro contra outro cachorro desconhecido? Já querem logo brigar, fica se aspando um para o outro, né? Cães. Cães que ladram. Não entrará na Jerusalém Celeste. Os envenenadores. Que parece mais uma vez, os envenenadores colocam as pessoas contra as outras. Os impúdicos. Envolve mais uma vez impúdicos. Todo tipo de prostituição ilícita, sexo desregrado, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Não entrará na eternidade. Então, meus irmãos, trouxe aqui mostrando para vocês nesse rápido vídeo, porque nesse dia, isso já é o terceiro vídeo que eu estou gravando. Então, espero que vocês entendam. Esses, se não se arrependerem antes, serão condenados junto com os protestantes que não se arrependerem da sua apostasia e voltar à Igreja de Cristo. Deus abençoe vocês. Se inscreva, dê o like, nos ajude. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre virgem.